Oi, gente, boa noite, tudo bom? Tá um friozinho hoje, né? Então, vamos aguardando enquanto o pessoal assunto é sobre atendimento familiar. Eu vou conversar com a Margi Ruaro. E ela já está por aí. Oi, Margi. Bom, vou combinando algumas coisas com vocês enquanto a Margi não está disponível, tá? Eu quero que vocês deixem no direct as eventuais dúvidas que tiverem, porque depois que essa live ela é salva, a gente não tem mais acesso aos comentários, tá? Então, a gente pode ir interagindo conforme a gente for discutindo e conversando. Eu quero pedir para vocês ir dando uns coraçãozinho aí, se vocês estão entendendo com o que a gente está discutindo, tá? Eu quero me desculpar de antemão, porque eu sou meio boca aberta para ler os comentários durante a live, tá? Mas eu vou tentar acompanhar e a gente vai discutindo isso junto. Então, vou aproveitar, né, para me apresentar. Eu sou Cleide Fernandes, sou quiropraxista, atendo em São Leopoldo. E a minha convidada de hoje para a live Encontro do Conhecimento é a Margi Ruaro, que está aí com nós já. E eu vou pedir para a Margi rapidamente se apresentar para a gente começar então essa conversa. Margi, boa noite, seja bem-vinda. Boa Obrigada pela tua noite. disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite. Boa noite, Cleide. Boa noite a todos aí que vão nos acompanhar. Meu nome é Margi Ruaro, sou paciente familiar da Cleide, né? Familiar, que é o tema do nosso encontro de hoje, pois toda a minha família está presente nos atendimentos da Cleide. Trabalho na área administrativa, uma área mais parada, mais tranquila. Tenho como um hobby já há 7 anos um ateliê de costurices de patchwork, que também me demanda uma movimentação de braço, de punho bem forçadinha. E estou aí há alguns anos também recebendo o atendimento da Cleide, que é o que me faz chegar a praticamente 60 anos, bem fisicamente, né, tenho conseguido me manter, eu tenho hérnia de disco já há alguns anos, tenho conseguido me manter muito bem, sem dor e alinhada, graças a essa moça aí, que eu conheço desde pequenininha. Verdade, né, Margi? A gente não é família, né? Mas o nosso amor, né, é como se fosse, né? A gente já tá há bastante tempo aí trilhando, né, juntos, mesmo antes de eu me formar em Quiro, né? A gente já tinha esse relacionamento de amizade e de carinho, enfim. Mas me conta, Margia, assim, tu te lembra lá no começo, por que que a Quiro entrou na tua vida? Quais eram as tuas necessidades? O que que tu tinha na mente, assim, que era a quiropraxia? Como eu falei, eu tenho hérnia de disco na lombar, Uhum. e surgiu alguns anos atrás, e eu tive a graça de conhecer o Dr. Renato Machado, que me acompanha durante muitos anos. E quando aconteceu de vir aparecer esse problema, ele disse para mim assim: você é muito nova para fazer cirurgia e para tomar remédio, vamos se puxar e vamos tratar o corpo. E assim Uhum. foram vários anos de atendimento com ele. Infelizmente, ele já nos deixou, Sim. criou uma lacuna assim muito grande para mim. E o doutor Renato sempre indica assim, ó, mas vamos para o Pilates, vamos fazer uma hidro. E quando começou a surgir o movimento da quiropraxia, ele disse assim, agora vamos mudar de novo, vamos procurar essa informação. E só que assim, ó, ainda como na época era uma coisa muito nova, tinha um certo receio, a gente tinha assim, bah, mas
vai me estralar. Tu ia para a internet procurar coisas assim meio doidas, né? Até Sim, que chegou a Cleide, né? E aí aquela confiança na pessoa que tu já conhecia e a dedicação que tu sempre demonstrou pelo teu trabalho, pelo teu estudo, me deixou confiante de experimentar. E o sim, experimentar começou a me dar bons frutos, começou a me deixar bem fisicamente, né? Então, assim, ó, muitas vezes eu vejo quando eu começo, eu faço aquilo, eu tenho um plano com a Cleide lá de 15 em 15 dias, eu faço uma manutenção. As pessoas, mas eu tenho medo, né? Mas então, assim, ainda existe, tem uma certa resistência. Mas tenho certeza, sim, que é maravilhoso. É outra vida após o início daquilo. Tanto que a família toda está engajada, né? Nós temos sim, os nossos atendimentos de 15 em 15 dias. Hoje nós não vamos mais na Quiro por dor, nós vamos para nos manter. Porque aquela fase, sim. eu cheguei a usar bengala. Não sei se tu lembra que teve uma época que Sim, foi aconteceu, bem, foi bem, assim, ó, bem dramática a situação, né? De sim. tu estar te movimentando com uma bengala por causa da dor. E isso tudo, assim, ó, a troca que a gente tem quando recebe esse trabalho, né, esse contato, assim, é maravilhoso. É É, realmente eu, uma vida pós-Quiro, né? Outro entendimento de te conhecer também. sim. Uma coisa também que eu me lembro, assim, no início do teu atendimento, né, que foi bem marcante também, além dessa descoberta da hérnia, né, e da incapacidade que ela te trouxe naquele momento, a parte também de nervosismo, né? Lembra que tu tinha aqueles ataques, era tipo uma ansiedade, né? Os hormônios iam lá em cima. Algumas vezes tu precisou fazer também um atendimento lá na tua empresa mesmo, né? Ser atendida em questão de picos de pressão alta, né? Mas em função de estar nervosa, né, de sentindo, querendo fazer as coisas e também não conseguir, né, questão de menopausa também, isso tudo contribuiu no mesmo momento, né? Foi assim, ó, foi uma evolução bem rápida de vários acontecimentos, né? Aonde entra a dor, Sim, porque às vezes um simples movimento do te abaixar para abrir uma gaveta, para juntar alguma coisa do chão te causava dor, te dava aquela travada, aquilo ali já te deixava nervoso, já te deixava irritado, né? E para mim, assim, ó, o ser humano não tem que sentir dor. A gente tem que se adequar, a gente tem que se tratar, a gente tem que buscar uma ajuda para não sentir dor, né? sim, E a quiropraxia, ela foi, de uma certa forma, me acalmando, né, emocionalmente, porque no momento em que eu ia para a sessão e eu saía sem dor, eu crescia, né, porque eu brinco, porque eu sim, cresço cada dia que literalmente, eu né? cresço. Eu ganhei uns centímetros a mais, né, eu que já não sou muito grande, então, assim, para mim é uma maravilha, né, ganhar uns centímetros a mais, Sim, te tranquilizava, te deixava mais tranquilo, e eu comecei a levar de novo uma vida mais normal, uma vida mais livre de movimentos, né? sim. Claro que assim, ó, eu me cuido, eu faço, tem certas coisas assim que tu mesmo já me indicou assim, ó, não vai fazer coisas que vai te prejudicar. Então tem certas atividades que eu não faço, realmente, né? Tipo assim, as loucuras de subir na escada para limpar forro, né? Não Exatamente, né? fica Passar o que tu sentido, pode, né? não é que aquilo deixa tu fazer tudo, não. Ela te dá o norte, te coloca aí a tua situação que tu tá vivendo, como é que é o teu corpo, o que que tu pode, o que que tu não pode. E a gente tem que respeitar, né? A gente tem que Isso, aceitar essas pequenas restrições para manter o nosso bem-estar, né? isso é uma coisa que a gente percebe bastante, assim, né, nos atendimentos, essa questão da pessoa ir se conhecendo melhor também, né, de ir entendendo os limites do corpo, quais as posições, os movimentos, as posturas que a pessoa usa que contribuem para que ela se machuque, né, ou que contribuem para que ela se sinta melhor também, né.
essa consciência corporal, junto com aquilo a gente vai conseguindo conscientizar e entender melhor esse funcionamento do corpo como um todo, né? Eu sempre brinco, né? A gente, quando começa a fazer a quiropraxia, se entende como um ser único, né? E depois que a gente começa a trabalhar com a quiro, a gente consegue ir como se estivesse dissecando, né? Entendendo partes do corpo como funcionamento, fazendo parte de um conjunto e não como um organismo inteiro, né? Então a gente começa a perceber melhor, né, quais as posturas, os movimentos que a gente vai fazendo que realmente vão prejudicando também, né? E a gente consegue, quando tu começa a perceber esse teu entendimento, que tu começa a conhecer a reação que o teu corpo te dá a determinados movimentos, o que que acontece? Tu levanta de manhã, no momento que tu saiu da cama, que tu começou a te movimentar, tu sabe se tu vai ter, tu tá com alguma coisa errada. E um exemplo que eu dou, que eu brinco, assim, esse tempo eu contando para umas amigas minhas, assim, ó, eu levantei, eu senti que eu tava descompensada, porque eu coloquei o sapato, eu me senti meia de lado. Aí eu tirei Sim. o sapato, troquei o celular dentro da... Foi bem na semana que era o nosso atendimento. E ainda te lembro que eu te disse, Cleide, eu tirei o sapato e fiquei reta. E eu tô caída pro lado. Por quê? Sim. Porque tu sente. Então, assim, ó, de repente eu compensei uma semana de trabalho que eu fiquei mais escorada na mesa, fiquei numa posição que eu não me policiei tanto, e criou essa Esse vício, né? leve distorção aí. Mas então são detalhes assim que tu começa a perceber, tu começa, ó, não vou fazer aquilo ali porque hoje, né, o negócio não tá muito bom, hoje eu já caminhei demais, eu já fiz isso. Então tu começa a te administrar. Tu começa a trabalhar em conjunto, em parceria com o teu corpo. Não contra ele, nem ele contra ti. Sabe? Então vocês Sim. criam um casamento realmente, assim, bem legal, assim, bem produtivo. Sim. Não, e uma coisa que agora tu falou, né? Eu já botei o pé no chão, já senti que eu estava desalinhada, né? Ainda bem que era a semana que eu tinha o alinhamento, né? A importância dessa manutenção e desse trabalho que a gente faz, né? Sistemático de alinhar a cada 15 dias, a gente acaba prevenindo muitos problemas que podem surgir justamente por não dar o tempo para se manter nesse desalinhamento, né? Porque a coluna e o corpo, se a gente fizer uma analogia, né, com balanceamento de carro, de rodas, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se a gente está com o carro ali com as rodas desalinhadas, o pneu vai gastar mais de um lado ou do outro, né? Ou mais o da frente e não tanto os pneus de trás. E quando a gente está com esse corpo desalinhado, a gente pisa mais com uma perna, a outra já fica mais solta, a coluna já dá uma entortadinha, então a gente começa a provocar e a degenerar as articulações que estão sofrendo mais esse impacto da caminhada, né, das nossas atividades do dia a dia. Então, quando a gente tem esse atendimento sistemático, né, a cada 15 dias, quando surge algum pequeno desalinhamento nesse meio tempo, muitas vezes a pessoa não tem dor, mas o desalinhamento, esse desequilíbrio já está presente, né? Então a gente vai lá e já corrige antes que isso vire um problema, né? Então eu tenho muitos pacientes que estão comigo desde quando eu me formei, mas que não aderiram ao programa de manutenção, né? Então eles vêm quando tem dor, mas geralmente quando vem a dor não tá ali de um dia anterior ou 2 dias anterior, né? Já tá com aquela dor ali há 15 dias, há mais de mês, às vezes há meio ano, né? Daí quando já tentou usar a medicação, já tentou se alongar, já tentou botar calor, já tentou botar frio, já foi no médico, já fez exame, daí resolve vir naquilo. Tu viu, podia ter vindo antes, já melhorei, né? Então, faz um caminho mais longo do que quem está se mantendo na manutenção, né?
Porque esses dias eu ainda estava conversando com um colega lá de São Paulo, ele está formado também há 16 anos, né? Ele se formou pela Anhembi Morumbi, ele dizendo, Cleide, nesses 16 anos de atendimento, teve um paciente só na minha vida que em 2 sessões seguidas eu não precisei ajustar ele. Eu chequei a coluna e ele estava ok, eu mandei ele embora sem fazer nada. Gente, comigo isso nunca aconteceu. Nenhum paciente me procurou ou veio para manutenção que não tinha nada que não precisasse fazer. Sempre tem alguma coisa para alinhar, né? Ou é quadril, ou é a coluna, ou é a cervical, ou é um pé, ou é um joelho. Então, não é que a gente fique procurando, mas tu coloca o paciente na maca, né? Começa a checar essas estruturas, a medir pernas, né? A gente vê se tem desequilíbrio no quadril, né? E vai surgir alguma coisa. É inerente, a gente está usando, né, o corpo e a gente precisa alinhar ele para ele continuar bem centrado e evitar processos degenerativos, né? Então, alguém perguntou aqui, quem tem uma perna mais comprida que a outra, tipo 1 centímetro. Esses diagnósticos de perna curta, infelizmente, tem um erro de diagnóstico muito grande. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos profissionais pedem exames da coluna e do quadril e fazem a medição pela altura do osso do quadril. Tem 1 centímetro a mais, aqui o lado direito está mais alto, então tu tem uma perna mais curta, né? E às vezes a pessoa começa a usar uma palmilha ou começa a fazer atividade física para tentar equilibrar esse 1 centímetro. Mas por que esse diagnóstico com esse tipo de exame não é fidedigno? A gente precisa fazer uma escanometria desde a altura do pé, né, para medir o tamanho do osso do calcâneo, o tamanho da tíbia, o tamanho do fêmur e depois o tamanho da asa do ilho. Porque tem pessoas que têm comprimento de membros diferente. E às vezes tu faz uma escanometria, não é uma diferença. Os ossos estão ok, estão super bons. Mas ela tem esse desequilíbrio por vícios de postura, por contraturas musculares, por uma lesão que deu uma fibrose e ficou encurtado um tendão, né? Então a gente precisa entender o porquê dessa diferença de pernas. Se ela é anatômica, ou seja, tem realmente um osso que é menor que o outro, né? Para a gente trabalhar então com uma palmilha, que seria indicado, né? Muitas vezes, quando é o caso de uma fibrose, um tendão, né? Uma contratura muscular, um simples desalinhamento do quadril, a gente com a quiro consegue reverter e a pessoa não tem mais essa diferença de 1 centímetro ou mais, né? Ela corrige esse desalinhamento e às vezes passa uma vida usando uma palmilha que não precisava, por não ter feito o exame que tinha que ter feito lá no começo, né? Então, sim, a gente vê muitos casos de escoliose, por exemplo, que iniciou por um desequilíbrio numa perna ou de um desalinhamento de um quadril, numa queda, às vezes, que teve na infância, né? E daí a gente começa na anamnese a conversar, a perguntar se já teve alguma queda, ou né, se lembra de algum acidente, alguma coisa, e daí a pessoa, depois daquela vez que eu tinha, sei lá, 10 anos que eu caí do muro, caí do balanço do cavalo, eu realmente nunca mais fui o mesmo, tem coisas que eu não consegui mais fazer, enfim, né? Então, a importância da gente ter um diagnóstico bem feito de comprimento de pernas, né? Então, muitas vezes no consultório, depois da quiro, né, a gente já observa de novo o comprimento de pernas e na grande maioria das vezes isso já se equilibra, né? Aí vai do nosso trabalho de insistir, repetir, mudar esse padrão articular, né? Margia, não sei se tu quer compartilhar com nós a tua experiência de como o teu marido começou aqui. Com muita dor. Sim. Ele começou, ele tinha muita dor, ele ficou, eu acho que uns 4 anos com dor, né?
por teimosia, por medo, né? E ele ia, fazia uma sessão, voltava para casa, tô bem. Aí ele começou nessa de só ir quando tinha dor, né? E só que Sim. o quadro dele era um quadro um pouco mais grave, ele teve que fazer a reconstrução de 4 ou 5 vértebras, né, A na cervical, né? cervical ali, porque ele deixou chegar num ponto em que, pensa bem, a pessoa ia fazer a barba, ele subia um braço e fazia esse movimento aqui com o braço. Ele não conseguia mais por causa da dor. Ele não dormia mais, ele não tinha mais uma vida sem dor. Ficava sentado, né, Margi? Isso. E aí, sim, aquilo num primeiro momento, né, auxiliou ele muito, até que tu chegou, né, me lembro bem da situação que chegou, a Cleide me disse que eu tenho que procurar um médico porque ela não tá mais conseguindo fazer as manobras, conseguir me tocar para fazer, né, a Sim. coisa certa, então tem alguma coisa a mais. E ele vinha com indicação de fisioterapia, coisa que mais tarde a gente viu que se tivesse sido feito aquele pedido, a coisa teria ficado muito pior, né? Sim. E então, assim, ó, ele fez a cirurgia, ele se recuperou muito bem, assim, foi uma coisa muito boa. E ele mesmo dizia assim, se eu soubesse que era assim, já tinha feito há muito mais tempo. Ele, depois do pós-operatório, ele entrou regularmente daí com a quiro, né, para Sim. fazer toda uma recuperação, para fazer essa manutenção, e hoje ele é teu paciente direto, né, dentro do Sim. programa dos 15 dias. Às vezes ele fura a semana dele, ele vai uma semana antes porque ele queria um atendimento a mais. Ele também está começando a não deixar ficar com dor, né? Isso, tá E entendendo, né? ele, às vezes, não é minha semana, mas eu vou lá, ver se tem um horário, né? Ele tem intercalado, ele mesmo sente a necessidade, por quê? Porque faz bem, porque ele se sente melhor, alivia aquela tensão. E o trabalho dele também tensiona muito fisicamente, então ele precisa realmente, né, uma atenção maior. Mas custou também, tinha o medo da cirurgia, tinha o medo daquilo, tinha o medo do dar uma estaladinha, sabe? Mas é assim, ó, é o começar, é tomar a atitude de começar e ir adiante, né? E ele ficou bem, ele tá tranquilo. Hoje ele tá de novo com agora na A gente tá lombar, né? investigando, né? Tá investigando, já tá na leira aí dos últimos exames aí, mas está bem em vista do que foi. Inclusive, Cleide, quando numa dessas sessões de quiro, ele veio para casa com um travesseiro ortopédico, né, que se Ah, fala. verdade. Sim. Gente, aquele travesseiro fez ele praticamente parar de roncar, porque Sim. até o jeito de deitar, o jeito que ele está sendo, que tu instruiu ele de dormir, né? De usar o travesseiro correto, de forma correta, ele dorme sem roncar e ele tem dormido a noite inteira praticamente. Sem estar acordando, sem estar se mexendo, sem estar se jogando de um lado para o outro, né? Então, assim, ó, é qualidade de vida, Sim. né? Porque ele dorme, ele se sente bem, ele descansa e deixa a gente descansar também, né? Sim. Porque a gente passou, antes da cirurgia, foi bem complicado. Assim, uns 6 meses foram bem complicados, em função da dor. Né? Sim, ele não conseguia largar a cabeça para trás, né? Assim, para relaxar. Agora tu falou uma coisa bem importante, né? A questão do travesseiro. A gente acaba não valorizando tanto a importância de um sono de qualidade, né? A gente vai no dia a dia criando alguns hábitos, né? Ou de ficar assistindo TV até mais tarde, de tomar um café antes de dormir, né? Coisas que alteram todo o ciclo de sono também, né? Não era bem o caso do Beto, né? Nesse sentido. Mas quando a gente começa a criar uma rotina, a fazer uma higiene do sono, né? A se posicionar melhor, a usar um bom travesseiro, toda a regulação hormonal ela funciona de uma forma melhor, né? Então, hoje ainda estava explicando, né, para uma paciente, quando a gente dorme de bruços, né, a gente acaba adquirindo uma postura que para a coluna e para o sono
é bem prejudicial, porque a gente inverte, né, essas curvas anatômicas, as curvas fisiológicas, né, da coluna, e a gente impede que o fluxo do líquor, né, que tem que descer do encéfalo, envolve toda a coluna ali para manter a medula lubrificada, bate lá no sacro e volta. Essa bomba sacro-occipital, ela tem que funcionar toda vez que a gente respira, e isso tem que estar fluindo, né, subindo e descendo. E o sono é um momento que o corpo encontra para se refazer, né? Ele faz o check-up, ele se comunica internamente com os órgãos, né? Verifica se algum precisa de algum reparo, né? Qual que está trabalhando demais. Essa regulação hormonal, ela acontece durante o sono. Então, quando a gente está numa postura de bruços, a gente acaba criando rotações nas vértebras, né? O quadril também. Geralmente a gente fica com uma perna esticada e a outra dobrada, já dá aquela virada, um ombro já sobe, às vezes a pessoa ainda bota o braço para cá e a cabeça para o lado, né? Já Então, acorda descompensada. toda errada, é. Então, quando tu é jovem, tu dorme, acorda e não sente muito desconforto, mas depois que a idade vai pegando, né, isso vai ficando bem dramático, assim, né? E essa questão de fazer essas rotações, né, ao longo da coluna, a gente vai criando obstáculos, né, para o líquor, então ele não consegue subir e descer com fluidez como precisa, né? Ele vai, bate, tem uma rotação, daí vai mais um pouquinho e bate. Então, o tempo que ele deveria ter subido e já está descendo, ele ainda está tentando subir, né? Então, isso acaba promovendo, né, uma degeneração, e a nível de qualidade de vida, a pessoa poderia estar se sentindo muito melhor só se estivesse dormindo numa outra posição, né? Deixar o corpo realmente relaxar, sem tensões, né? Usar um travesseirinho no meio da perna para manter essa abertura do quadril, né? Usar um outro travesseiro aqui para se acomodar, para não dar aquela caída depois que dorme, né? Que o corpo relaxa. Então, tem algumas dicas assim que acabam fazendo bastante diferença, né, no dia a dia. E para o Carlos foi bem importante, né, essa questão do travesseiro, que posicionou super bem aqui a cervical dele, né, que já tem um zelo ali, né, a gente precisa ter atenção. Aquilo ali é anatômico, então tu encaixa, tu fica Sim. ali, tu não tem dor, tu não tem nada, tu consegue dormir tranquilo. Tem a questão do rolinho também, quando a gente vai deitar com um pouquinho mais de tempo, o rolinho no Na pescoço, o rolinho cervical. nas costas, para dar uma relaxada antes de dormir. Então, são coisas assim que, quando a gente começa a circular no meio da quiropraxia, a gente vai aprendendo. Sim. São coisas que tu vai mas daí eu tenho que ter outra disciplina. Não, são coisas que tu vai incorporando no teu dia a dia. Vai agregando depois, Tu né? vai incorporando e vai se tornando parte do teu dia a dia, e o teu corpo vai pedir, ele vai reclamar. O dia que tu não faz, o dia que tu dá uma relaxada a mais ali na tua condição, né, de bem-estar. Então, e tem mais todo a forma como a gente compartilha as informações. Ó, hoje eu não vim com dor, mas aí tem aquela dica, né, tá tomando água, tem aquela cobrança, né? Se mantendo na linha, né? Tá mantendo a linha, tá caminhando, tá tomando a água. E aí, como é que tá? Como é que foi? Tá dormindo direito, sabe? Então, foi no médico, fez os exames, né? Então, existe ainda essa troca de 15 em 15 dias, né? Daquela conversa, que é uma pessoa da tua confiança, que é uma pessoa que sabe que está ali te recebendo para te orientar, para te ajudar, te deixar inteira, né? De uma forma, assim, muito gentil, muito carinhosa. Né? Então, vale tudo a pena, vale muito a pena. Sim. Sabe? Acredito assim, ó, que essa dedicação que tu tem com os teus pacientes, a forma como tu nos trata, como tu nos recebe, não só nós que nos conhecemos há muitos anos, mas todos que a gente encontra entrando e saindo do consultório ali, os elogios são os mesmos, a percepção é a mesma de acolhimento.
né? Ai, Mesmo que quando a bom. gente chega e diz, essa semana eu não tenho dor, Sim, o com certeza. acolhimento é igual. Com dor ou sem dor, somos todos muito bem recebidos. Quando o paciente vem e diz que não tem dor, é a alegria daquilo, né? Salvou-se uma alma, que bom, né? Alguma coisa está sendo bem absorvida, assim, também, né? Esse entendimento é importante também, né? De entender a necessidade de manter, né? Mesmo não estando com dor, né? É que a dor, ela não é um bom conselheiro, né? Então, Não, embora a gente, que nem câncer é uma situação, né, que a pessoa vai ter dor quando já está super evoluído, né? Tem muitas condições que a dor acaba se apresentando, mas numa situação que tu já não tem mais muito o que fazer, né? Então, ter essa preocupação com a saúde e não só com a doença, graças a Deus, eu acho que é um movimento que a medicina como um todo, né, está fazendo já a necessidade que as pessoas estão tendo também em cuidar a qualidade, né, do alimento que vão ingerir, né, buscar mais por medicações fitoterápicas, né, uma homeopatia, um floral, né, trabalhar mais a parte mental também. Isso tudo ajuda, né, o corpo buscar uma linha de terapia e de cuidado e de acolhimento que é diferente de só olhar para a dor, né? Até pouco tempo eu acho que ainda existem, né, alguns profissionais que tu vai lá e diz, olha, eu não tenho dor, mas alguma coisa não está funcionando, tipo, tu tá fazendo o que aqui, né? Então, muitas vezes o próprio profissional não entende o seu valor quando recebe alguém que está dizendo que não tem dor, né, mas que precisa de cuidado. Mas que cuidado é esse, né? Então, a gente também precisa entender e se observar para poder levar essa demanda para esses profissionais que a gente está procurando, né? Então é um movimento que está acontecendo, assim, que é bem importante também, né? A gente valorizar e aproveitar, né? Que tem muita informação disponível também e muitos profissionais aí se capacitando para atender essa nova demanda, né? De pacientes e pessoas que não são mais pacientes, estão ativas cuidando da sua saúde, né? Que não querem ficar só numa posição de receber a medicação e para casa tomar, não melhorei, reclama e espera a próxima medicação, né? Então, essa parte da gente tomar as rédeas da nossa vida, né, e desse autocuidado e não só responsabilizar o profissional por isso é importante, né? é que não tem milagre, né, Cleide? Sim, Como qualquer situação assim, ó, existe os dois lados. O profissional faz a parte dele, ou seja, na quiro, ou um médico, um fisioterapeuta, cada um, ele vai fazer a parte dele, o professor faz sim, a parte dele, mas cabe a nós escutar e dar andamento. A gente também tem que fazer a parte da gente. Eu vi assim, ó, com essa função da pandemia, a gente ficou sem hidroginástica, né? sim, As caminhadas ficaram muito restritas, tu sabe que até a gente comentou a semana passada que se alguém chegasse para mim, me desse um diagnóstico, Margi, para ti continua bem, para ti continuar inteira, tu tem que ir para academia 3 vezes por semana. Juro para ti que escrito ali, receituário médico, o tratamento é esse, eu vou. Por quê? Porque é um tratamento médico, é uma exigência médica para o meu bem-estar. Porque não é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de sim. caminhar na rua, eu gosto da hidro, né? É outro tipo de atividade, mas jamais dizer assim, ó, não vou fazer, me dá outra. Não, eu faço. Se eu tiver que fazer, eu faço. Assim como eu sei que eu fiz um check-up agora, então eu tô com os triglicerídeos e estava com a glicose meio alterada. Então, 90 dias para não tomar remédio, vamos entrar numa dieta, a glicose já está em dia,
sim. Em 45 dias já regularizou. Estamos nos puxando aí numa dieta para diminuir os triglicerídeos. Para quê? Para não entrar na medicação. Com isso, se perdeu um pouquinho de peso que estava em excesso. As caminhadas já viraram em pequenas corridas, Viu que bonito? né? E isso, eu tenho que dar a mão à palmatória para o asfalto que colocaram na nossa rua. Eu fiquei furiosa, abri um parênteses aqui, eu fiquei furiosa que asfaltaram a nossa rua, né? O nosso Sim. entorno aqui. E daí tirou todo o charme da rua, do paralelepípedo, daquela coisa mais nostálgica. Eu não gostei. Só que o que aconteceu? A semana passada, quando eu voltava da minha caminhada, eu disse, mas esse asfalto tá bom, é para correr? E comecei. E agora eu estou intercalando. Eu faço uma parte caminhando e uma parte correndo. Estou fazendo num horário que os vizinhos ainda não me enxergaram, mas logo vai começar a ficar mais claro e eles vão me enxergar correndo no entorno da rua aí. Me ficou bem bom. Sabe? Então, assim, ó, tu também tem que te ajudar. Não é que nem tu diz, Sim. não adianta eu chegar ali com dor, tu faz todo um trabalho lindo, maravilhoso, perfeito, eu saio dali feliz da vida. Amanhã eu tô toda quebrada de novo. Por quê? Porque era para Margi e deitar de lado, era para a Margi não subir e descer aquela escada, ao menos por uma semana, né? Não fazer tais movimentos, mas daí dá a louca, né? E tu, ó, entrou aqui, saiu aqui, tu seguiu vida, né? Normal. Então, assim, ó, faz parte, sim, tu tem que entrar, tu tem que assumir também a tua parte e assumir a tua consciência corporal, né? Porque eu tenho para mim assim, ó, não tenho pressa de morrer. E enquanto eu estiver aqui, eu quero continuar assim, como eu tô, caminhando, fazendo as minhas coisas, sem dor. Então, para isso eu me puxo, para isso eu, né, vou atrás daquilo que me faz bem e que vai colaborar para que isso aconteça, Sim. né? E assim, ó, eu com dor, eu sou o cão chupando manga. Então, por isso que eu me puxo. Juro para vocês que eu me puxo muito e sou muito regrada quando, ó, não é para fazer, não é para fazer, vamos embora. Quando se trata de saúde, eu sou bem Caxias, sou bem das antigas ainda. Vamos fazer que tem que fazer certo. Então é isso, ó, minha gente. Hérnia de disco tem controle, tem Sim, tratamento e a Margi já tá correndo, eu já estou correndo. Pouco, viu? devagarinho, assim, estou fazendo percursos ainda curtinhos, mas vamos lá, estamos no caminho. Eu também tenho hérnia, eu também corro, viu? É Dá para possível ter fazer. uma vida sem cirurgia com hérnia de disco, né? São mais de 15 anos. É, Né? E porque um profissional que há 15 anos atrás lá disse, ó, não vamos botar uma cirurgia aí porque não é para tanto, né? Então, sim. vamos se alongar, vamos manter o peso, vamos fazer exercício, vamos agora não está mais fazendo o efeito que é para fazer, vamos trocar e vamos indo. E é assim tem que ser, tu tem que assumir, a não ser que tu goste, né? De ir para o hospital, passar trabalho, depois tu volta. Não é para mim, eu corro disso. Mas a gente sabe que é muito comum, né, as pessoas fazerem a cirurgia de hérnia, mas não tem uma educação do profissional no pós-cirúrgico e continuam fazendo as mesmas atividades e os mesmos hábitos e adquirindo as mesmas posturas de antes, né? Acontece de precisar se, né, se submeter a um novo procedimento cirúrgico por não ter tido esse entendimento de que precisava mudar para não criar novas hérnias, né? Mas tu Então, sabe que quando o Beto estava naquela fase de, né, com medo da cirurgia, o porquê o medo maior? Porque várias pessoas, que daí todo mundo dá o seu palpite, dá a sua experiência, né? Ah, o meu sim, cunhado fez, mas 6 meses depois teve que repetir. Ah, o fulano fez, mas tinha dor, teve que fazer de novo, né? Aí entra essa situação, né? Tu fez um sim. procedimento e deu, tu achou que o milagre aconteceu, nunca mais ia acontecer nada. Tu ia conseguir continuar repetindo os mesmos erros, né? As Sim. mesmas coisas que tu fez para de repente desencadear esse processo. Tu achou que estava livre disso.
né? É sim, a mesma coisa que agora que eu consigo. Eu sei que eu andei me passando nos doces, né? Então é a sim, mesma coisa que agora eu consegui retomar de novo uma atitude mais consciente. Ah, agora tá bom, tá, beleza. A semana que vem eu me atraco de novo, né? É um ciclo vicioso. Então, assim, ó, conseguiu estabilizar, então agora é vida nova. Vamos. O que que eu vou fazer de diferente para que isso não volte? Qual vai ser sim, a minha postura perante a minha melhora? sim, Né? É essa atitude que a gente tem que ter no momento em que tu consegue te recuperar de um processo cirúrgico, de uma dor, de uma lesão. O que que tu vai fazer com a tua melhora dali para frente? sim. Hoje ainda estava rindo que eu tava olhando no Instagram, né, uns reels, aí uma guria fez um reels mascando, puxando um pedaço de pão com a boca, ela dizendo, sabe o que que não tem cabimento, não tem o menor fundamento? É a pessoa se acabar na academia e chegar em casa e comer um pão. É mais ou menos isso, né, Margi? A Aí, gente mais ou menos isso. é Tu te mais ou menos, boicotar, tu passar é, um trabalho todo para num procedimento, num tratamento, tu passa todo aquele trabalho, tu vivencia aquilo ali, e quando tu atinge teu objetivo, que é estar inteiro, né, de novo, tu te sim, joga para trás. sim. Né? Então, é uma coisa assim, meio Não óbvia, fecha, né? né? Não, não É. fecha. Mas aí ontem também eu vi um outro cara que ele é educador físico e ele trabalha bastante com esse aconselhamento nutricional também, né? Daí ele dizendo, como é que foi que ele falou? Os caras vêm me perguntar se pode ter o dia do lixo, se treinar 5, 6 vezes por semana, se pode ter o dia do lixo. Aí eu olho pra eles e pergunto, meu, tu é casado? Ah, eu sou e tal, tantos anos. E tu tem o dia do corno? Existe isso, tu tem o dia do corno? Eu dei muita risada. Por que que na dieta tem que ter o dia do lixo? Essa aí matou daí, né? Encerrou o assunto, não tem mais lixo, não tem mais dia, não tem mais nada naquele dia ali. Ai, que loucura. Me deu até calor essa. Já sei que essa intervenção aí. Mas mas Ai, é por ai. aí, é que assim, né? Daí é o dia do lixo, é sexta, é o último dia da semana. O dia de botar o pé na jaca. Aham. Ai, ai, que loucura. Mas aí assim, ó, se tu quer botar o pé na jaca, de vez em quando, eu fiz isso a semana passada, no sábado, com a Evelyn. Oi, Ive, te Mas aí levou esse assim, mau ó, caminho. vamos chutar eu vou ter que chutar o balde, né? Porque eu fui para tomar um chimarrão e o troço evoluiu, né? É para chutar o balde, então vamos chutar com classe, não vamos comer lixo, né? Aí a dona Eliana fez pastéis, bolinho de peixe, e é claro que daí espumante, né? Então, quer chutar o Claro, balde de vez em quando, chuta, mas com classe, né? Com categoria, para valer a pena, e depois tu sai correndo no domingo para tirar o atrasado, né? sim. Mas É, é complicado, assim, a gente tem que se regrar, a gente tem, ainda mais depois de uma certa idade, não dá pra gente estar andando de gangorra, né? Tu tem que manter o teu equilíbrio ali para seguir em frente, sem muito estresse, né? E hoje ainda eu vi um pessoal conversando, porque depois que a gente fica velho, a gente vai no médico, daí parece que a gente está procurando doença. Eu, sinceramente, eu vou no médico não para procurar doença, é para ele me dizer que eu estou bem e que eu continue assim, né? sim. Agora, se aparecer alguma coisa, a gente trata. Para quando Tem voltar chance a de vida de tratar, óbito, né? tem chance de tratar, né? Exatamente. Então, tem que ir ao médico, tem que fazer check-up, tem que cuidar do corpo, tem que se movimentar, tem que rir, tem que contar piada, tem que dizer que não tem o dia do corno, sabe? Então,
tem que juntar um pouco de cada coisa para a vida fluir. Porque não é porque a gente vai fazer 60 anos que a gente está aí morrendo. Eu me lembro que Sim, quando a gente era criança, um tio fazia 50 anos, a gente já se preparava para esperar um sim. velório, né? Que loucura, né? Então, assim, ó, meu pai fez 78 anos agora, semana passada, e ele estava comentando com nós que dos tios, ele é o mais velho, ele conseguiu ultrapassar a barreira dos 50, 60 ali. Então, Sim, assim, ó, vamos embora, né? Vamos se cuidar, porque a gente tem muita coisa para viver ainda. sim. Tu sabe que no passado eu já vinha há bastante tempo, né, tentando mudar alguns hábitos na família e era um pouco difícil, né? E daí, esses dias o meu marido me falou, né? Até nem sabia disso, eu fiquei sabendo há poucos dias. Ele disse que foi no médico, começou a se reclamar, né? De dor aqui, dor ali, não sei o quê. Daí o médico disse pra ele, cara, como é que tu quer estar com 60 anos? Daí ele disse que parou e ficou pensando, né? Daí aquilo ficou na cabeça dele. Ele disse, então, tu tem que. É nesse momento que tu tem que decidir que pessoa tu vai ser com 60. Depois que tu tiver nos 60, não adianta querer mudar uma vida inteira. Então é agora que tu vai construir, né, a pessoa de Começa a 60, de ver. 70 que tu vai ser, né? Então, achei interessante, assim, né, desse posicionamento também, né, do médico em trazer essa realidade. Quando o meu pai se aposentou, ele se aposentou com 55 anos, né? Então ele começou a ficar só em casa, não fazia muitas atividades. A minha mãe naquela função de ter que dar conta do marido em casa e o seu trabalho, né? E daí eu disse pra mãe, eu disse, tá, mas por que que tu tá correndo tanto se o pai tá aí, né? E pode fazer o almoço, pode passar um pano na casa, né? Qual é a dificuldade disso, né? Daí os dois se olharam, ficaram, tipo, não tinham pensado nisso, porque até então, né, até pouco tempo, a função da mulher sempre foi cuidar da casa e o homem ser servido, né? E daí, a partir daquele dia, ele começou a assumir, né, essa questão de saía de manhã cedo, dava a caminhadinha dele, já passava no mercado, né, já ia comprar o que ele ia preparar para o almoço, aí já ficava ali até as 2 da tarde limpando a cozinha, daí ia dar a descansadinha dele, né. Depois isso mudou porque a mãe também reduziu o serviço, eles foram para o sítio, enfim, né? Mas às vezes a pessoa não se dá conta, né, de que pode mudar esse jeito de fazer as coisas, né? E daí nesse dia o pai disse, ah, é porque eu já tô com quase 60, já tô no fim da minha vida, já não tenho mais muito, né? Daí eu disse, pai, não sei por que tu tá dizendo isso, porque tu não é doente, né? O vô e a avó, o vô morreu com 80 porque era doente, e a avó tá aí muito bem, obrigada, né? Então, no mínimo, tu tem aí mais uns 20, 30 anos pra te viver. Ele, eu acho que tu tem razão. E é isso, né? A gente tem que se preocupar no hoje, né? Pro futuro e não depois que chegar no futuro se preocupar com os prejuízos, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, é tanta coisa, é caminhar, é fazer isso, é fazer aquilo, vai no médico, faz aquilo, né? Já tá no fim da vida. Eu disse, não. Mas assim, ó, se tu pensar que tu tá no fim da vida, tu tá morto, né? Sim, Para mim, eu não tenho fim. Enquanto eu estiver aqui, eu quero estar bem. Eu me programo para os meus Rock in Rio. Eu me programo ainda estar ainda na minha listinha de coisas a fazer. Eu ainda quero saltar de paraquedas e eu ainda quero fazer Santiago de Compostela. Então, assim, ó, propósitos, né? sim, é isso Show, aí. adoro show, não interessa, fico 3, 4 horas lá em pé, tranquilo, por quê? Mas eu me preparo para isso, eu me cuido para isso. Então tem Sim, muita coisa para a gente fazer, para a gente se organizar. Então, se tu te programa, realizar, né? se tu tem aquela tua listinha, isso eu quero fazer, tu vai e faz. Te programa, te prepara, te cuida e faz. Né? Aquele Não modelo tem mais deixa a vida me levar, é, não, aquele modelo deixa a vida te levar, ela te leva só ladeira abaixo, né? Não te leva muito para cima não, né?
Tem alguém que perguntou ali, né, para quais tipos de dores a A quiro é minha amiga indicada. Mirna Petter. Então, Responde ela. Então, aquilo é indicado para quem quer viver melhor, né? Tu não precisa ter uma dor, né? Mas o mais comum é ciatalgia, dor na lombar, hérnia de disco, dor de cabeça. Para quem está com dor na cervical, irradiada para o braço, aquelas situações de ombro que tu já fez um monte de coisa e não melhorou, às vezes o ombro está desalinhado, né? Joelho, tornozelo. Então, onde tem articulações, a quiro está também, A né? fibromialgia, como foi falado na semana passada, né? Fibromialgia, meu Deus, a A gente live da melhora semana muito. passada foi sobre a fibromialgia e Sim, a quiropraxia, né? E escoliose, muita gente que sofre com isso, é uma coisa bem complicada, né? Pode ter sim, uma ajuda bem bem generosa, né, importante. É, uhum. É que o que acontece? A gente tem muitos protocolos dentro da quiropraxia para atender os mais diferentes públicos, né? Tanto de idade quanto de queixas ou diagnóstico. Então, o que o quiro precisa entender, né? É quando fazer, qual técnica usar e quando não fazer. Porque muitas vezes aquela pessoa ela já está com o sistema nervoso dela num quadro de dor crônica, né? Já há muito tempo o corpo ele entra num modo de proteção que se eu chegar lá e descer o braço em tudo que eu estou enxergando, o corpo vai fazer um efeito rebote, vai se retrair. Então vai do entendimento do profissional de quiro e entender o quanto e quando ele pode aplicar as técnicas para auxiliar essa pessoa, né? Então, tem uma quebradeira de ossos ali na feitoria, né? Que essa pessoa desce o braço na geral, assim, independente da idade e do tipo de pessoa que vai buscar, né? Então, esse é um erro muito comum, né? Porque acaba machucando bastante as pessoas. Obviamente, não é um quiropraxista formado que eu estou falando, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, né? Então, dica, né? Sempre procure um profissional quiropraxista bacharel em quiropraxia, são 5 anos de estudo, né? Para entender esses diagnósticos, muito diferente de um profissional, às vezes até fisioterapeuta, que faz uma especialização. Gente, no Brasil isso não existe especialização, tá? A quiropraxia no Brasil é só bacharelado, tá? São 5 anos de estudo, de diagnóstico, de atendimento. Então, é muito sério isso, tá? Então, assim, ó, tem muita gente aí vendendo quiropraxia, mas na verdade são cursinhos de final de semana que se dizem especialistas e não têm capacidade de fazer o que um quiro faz e de entender quando ou não se pode aplicar uma técnica, né? Não tem como um quiropraxista bacharel, né? Aliás, não tem como um especialista, né? Ter o mesmo conhecimento de um quiropraxista que estudou todo esse período, né? E continua estudando, enfim, para não machucar ninguém, né? Então, teve um dia até que eu dei risada, que uma menina trouxe o pai, né? E ela disse, mas já aconteceu, assim, de tu machucar alguém? Eu disse, olha, se machuquei, e a pessoa não voltou para reclamar, né? Porque a gente tenta ter o maior cuidado e segurança para atender, né? E prestar um atendimento tanto de segurança para mim quanto para o paciente, né? Então já tive momentos em que eu fiz ali os exames clínicos e físicos e mandei a pessoa para um pronto-socorro que não era para mim. Então a gente tem que entender quando atender e quando dizer, olha, isso não é para mim. Que nem foi o caso do Beto, né? Eu estava atendendo ele e eu cheguei para ele e disse, Beto, não vai dar para eu continuar te atendendo, tu precisa de outro tipo de intervenção. E depois que isso se resolver, a gente dá continuidade, mas nesse momento tu precisa procurar outro tipo de ajuda, né? Então isso também
faz com que a pessoa tenha mais confiança, né? E também valorize, né, o teu posicionamento. Então, isso faz toda a diferença. Margi, só mais uma coisa, o nosso tempo já está bem extrapolado. Tu quer contar para nós o que tu faz com as tuas leituras? Com as minhas leituras. A educação continuada. Olha, as leituras são um caso à parte na minha vida. E hoje eu preparei, não é uma leitura musical, mas só para nós fazer o nosso encerramento, eu fui Sim, buscar um livro que eu tenho de muito tempo, da Louise Hay, Saúde do Corpo e da Mente. E eu tirei sim, só um trechinho para nós encerrarmos, que vem bem de encontro ao que a gente está conversando e o que a gente vem tratando nesses últimos tempos. E diz assim: o corpo é um espelho das nossas crenças e dos nossos pensamentos mais íntimos. O corpo está sempre conversando conosco. É preciso aprender a escutar o que ele tem a nos dizer. isso aí. Então, em se Maravilha. tratando de Quiro, em se tratando de qualquer outra coisa, o corpo fala, gente. Ele Sim. fala muito com a gente só tem que dar aquele start de tu começar a prestar atenção Tá e sintonizado, né? estar sintonizado naquilo que é o mais íntimo, que é o teu corpo. Isso é uma coisa tua. É tu que tem que entender ele, não adianta tu me dizer, Margi, tu tem que fazer isso, teu corpo tá isso, tá aquilo. Não, tu tem que te entender, tu tem que te aceitar e tu tem que querer provocar as mudanças, né? Sim. E as minhas leituras, Cleide? O que tu quer das minhas leituras? Não, é que toda vez que vocês vêm, né, vocês recebem a leitura ali da educação Tá, continuada. é que eu tenho as leituras de quinta-feira e Sim, tem as sim, leituras que eu faço para um grupo aí fora. Eu achei que você estava falando disso. Mas as leituras de quinta-feira é aquela folhinha que a gente recebe com um assunto, né? Falando sobre aquilo, sobre. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa diferente. Eu leio todas e arquivo. E eu sei que está saindo um livro aí, né? tá saindo. Vai sair O um livro livro já para. está na fase final de editoração. O livro, eu espero que saia esse ano ainda, né? Essa semana a gente está numa embate aí com a editora, eles, quando me pediram as imagens para compor o livro, né, eu mandei desenhar todas e eles me deram a especificação da qualidade das imagens, né, e a desenhista me entregou isso, eu repassei para a editora. E daí agora tem duas imagens que são coloridas, bem grandes, bem detalhadas, que eles me mandam a obra para mim aprovar, eu olho a imagem, tá lá toda distorcida. E eu, não, é esse o arquivo que eu mandei para vocês, né, amado? Não está certo. E daí nós estamos aí há uns 10 dias, né, conversando, a editora me dizendo que não, que é o que temos, e eu não posso aceitar uma coisa dessa, não é? Então, vamos ver se essa semana se resolve essa questão aí. Mas o livro já está todo revisado, toda a parte de bibliografia, né, de indicações ali, ortografia, já está todo prontinho, assim, só essa situação dessas duas imagens, a princípio, para resolver e em breve a gente vai poder lançar o livro aí. Vamos Mas é isso lançar, aí. vamos fazer uma sessão de autógrafos. Temos que movimentar isso. Primeiro Tem. livro tem que ter todo um cerimonial à altura, Claro, né? com certeza, vamos fazer, vamos convidar aí todo mundo a participar. Tem alguém que perguntou aí, né, qual a graduação, né, a Isso. titulação de um quiropraxista.
Então, o quiropraxista no Brasil, ele precisa ser bacharel. Em Novo Hamburgo tem a Fevale e na Embi Morumbi desde 2000 essas duas universidades formam quiropraxistas, tá? Abriu faz uns 3 anos, talvez, não sei certo, tá? Em Chapecó, abriu a UCEF. Ano passado abriu no Rio de Janeiro e agora esse ano abriu em Manaus mais uma faculdade. Então são só essas 5 faculdades hoje no Brasil que formam quiropraxistas legalmente. Então, bacharéis formados hoje somente Fevale e Anhembi Morumbi. Os demais são estudantes ainda, não tem formandos dessas outras universidades, que são cursos recentes. E os demais que se dizem quiropraxistas são qualquer coisa, mas não são quiropraxistas. Certo? Então, gente, eu quero agradecer a todos pela audiência, pela participação, a Margi pela sua dedicação aí em estar conosco essa noite. Muito obrigada, gratidão. E na próxima semana eu vou estar conversando com o Richard, que até poucos dias era meu assistente aqui, ele trabalha com auriculoterapia, e a gente vai conversar sobre a abrangência, né, e tratamento de quiropraxia com aurículo, de só aurículo, né, os benefícios. Então vai ser bem legal, já deixo o convite. As nossas lives acontecem nas quartas-feiras, às 20h30, então estão todos convidados. Então tá, muito obrigada, Cleide, pelo convite. Nada, te agradeço. E estamos aí. Tá bom. Sempre nas quartas aí te acompanhando, como sempre. Tá bom? Valeu. Um beijo no coração. Valeu. Boa noite, gente. Até mais. Até mais.